Marcos 11:12 diz: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era o tempo de figos. Então lhe disse-lhe Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Amém. Oremos. Senhor, essa é uma palavra muito interessante, Senhor, do teu Evangelho, porque diz que o Senhor amaldiçoou uma figueira numa época em que nem era época de figos, Senhor. Que o Senhor teve fome e foi procurar uma fruta ali, não achou, amaldiçoou e ela secou. Ó Deus, nos dê sabedoria e entendimento para tentarmos compreender exatamente o que o Senhor quis ensinar para os discípulos que estavam ouvindo e a nós que estamos ouvindo isso nessa noite também, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Os irmãos podem se assentar. Pois bem, na pregação anterior do domingo passado, nós falamos a respeito da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e vimos que a multidão que clamava o nome de Jesus, talvez quase toda a totalidade, não entendia muito bem o ministério de Jesus. Estavam clamando, achando que estavam recebendo talvez um líder político que fosse tomar o poder e resolver o problema de todo mundo. Então a gente viu que isso era provavelmente o que estava acontecendo. Hoje nós estamos estudando o texto cujo tema é a maldição da figueira. O texto diz que Jesus acordou, teve fome, foi até a figueira, uma figueira que tinha folhas. O texto fala que era uma figueira com folhas. Ele vasculha lá dentro para ver se tinha uma fruta lá, uma coisinha, não tinha nada. Aí o texto parece mostrar que ele ficou irritado, né, com a árvorezinha lá, e amaldiçoou, falou: ninguém mais come fruta de ti, já que não tem para mim, ninguém mais nunca vai comer. Tipo assim, né, você vai num bar, num restaurante, é mal atendido, você vai e pragueja, né, eu não vou comer que ninguém mais, vá à falência, se tivesse feito isso daí. E aí, acabou a história disso aqui que os discípulos estavam ouvindo. Na sequência, depois, se você verificar no versículo 20, diz assim: passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então foi um milagre. Foi um milagre. Nenhuma planta está cheia de folhas hoje, amanhã seca desde a raiz. Se demorar para dar água, ela seca, né? Aí ela morre. Mas ali não, ela secou porque Jesus mandou. Eu estou olhando aqui para minha esposa que não adianta a gente ganhar a planta não, que casa morre de sede, a gente quer dar, a gente não para em casa. Pois bem, mas aí demora para morrer. Aqui no caso foi praticamente de um dia para o outro. Então foi um milagre. Mas se quiser dar, pode dar, que a gente tenta dar água também, a gente vai dar. A gente tenta, mas até hoje a gente não conseguiu não. A gente não conseguiu. Pois bem, continuando. Aí você pergunta: mas ele foi pegar umas frutas lá e nem era época, mas que Jesus mal, que face mal-humorada de Jesus, né? Já pensou? Você vai lá numa macieira, não tem maçã, você vai lá e amaldiçoa a árvore como se a árvore tivesse culpa. E seca a árvore e ninguém mais come porque você estava de mau humor. Você pode pensar: pô, esse Senhor Jesus aqui está usando mal os poderes dele, né? Porque ele foi tão misericordioso, curou cego, curou leproso, multiplicou pães, agora só porque foi pegar uma frutinha numa vinha, né? Porque figueira se planta em vinha também, e não tinha nada, e aí ele fica com raiva e amaldiçoa. Será que é isso? Será que é isso mesmo que o texto quer dizer? Bom, vamos avaliar versículo por versículo para ver se é isso mesmo. No versículo 12 diz: no dia seguinte, né, quando saíram de Betânia, teve fome. Então no dia seguinte é o quê? No dia seguinte que ele teve a entrada triunfal em Jerusalém, ele teve fome.
Essa informação teve fome comunica o quê? Comunica que Jesus, ele era ser humano, ele é um ser humano. Jesus é homem. Então Jesus não tinha asa, não voava. Jesus, embora tenha feito muitos milagres, havia uma natureza humana em Jesus. Então isso tem que ficar sempre muito enfatizado. Jesus, ele era tão homem quanto qualquer um aqui. Teve que aprender a andar, teve que aprender a falar, teve que aprender, alguém teve que tocar a fralda dele, senão ia ficar suja, tudo mais. Ele era um homem, teve que mamar no seio de Maria também, para poder ter saúde, teve que aprender uma profissão de carpinteiro. Então, a natureza humana de Jesus está sendo ressaltada aqui. Nós queremos também que ele é o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus para nós é verdadeiramente homem e é verdadeiramente divino também. A sua humanidade não se confunde com a sua divindade e vice-versa. Isso é um tema muito importante para os cristãos, a verdadeira humanidade e a verdadeira divindade de Jesus. Nós falamos um pouco isso hoje, né, Donato? A respeito da pessoa de Cristo. Pois bem, ele teve fome. Versículo 13. Vendo de longe uma figueira com folhas, anote esse detalhe, com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aí você pergunta, bom, Jesus de longe viu uma figueira com folhas. E aí ele falou, bom, está de longe, eu preciso chegar perto para ver se tem alguma frutinha ali. Você acha mesmo que um homem, na sua natureza humana, mas também na sua natureza divina, que não precisava nem os homens falarem, que ele já sabia o que tinha no coração dos homens, como no próprio Evangelho de Marcos, quando ele curou o paralítico, o texto diz que Jesus sabia o que ia no coração dos fariseus, sem eles abrirem a boca, ele sabia da reprovação. Então você acha que Jesus, onisciente, ele precisaria chegar perto da figueira para ver se tem algum fruto lá? Eu acredito que não. Depois eu vou explicar por quê. Outros teóricos entendem que Jesus, às vezes ele usava o seu atributo divino quando era necessário à vontade do Pai, e algumas vezes ele se restringia e vivia como humano, como qualquer um de nós. Então alguns vão entender que não, realmente de fato aqui ele não está usando o seu atributo divino de onisciência, mas ele está indo como homem para ver mesmo. Eu não entendo dessa forma, mas há quem entenda assim. Eu entendo que ele sabia que não tinha nada lá, embora tenha olhado de longe. Mas os detalhes aqui são importantes para o que virá depois. Muito bem. Aí continuando o texto, diz que aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era a época de figos, não era o tempo de figos. Então o texto diz que ele foi, é como se ele tivesse ido com a mão ali e olhado entre as folhas. Eu não entendo nada de vinha nem de figo. A única coisa que eu plantei foi feijão naquele copo de plástico quando é criança. Depois eu não plantei mais nada que eu me lembre. Se plantei já esqueci, não entendo nada. Então eu fui ler. A ideia é a seguinte: não era tempo de figos, a época era março, mais ou menos a época que nós vemos hoje. Em março eles começam a nascer, e quando você tem folhas grandes numa figueira, existe a probabilidade de que existam frutos pequenos, que irão crescer e serem colhidos em maio e junho, mas ainda não é a época, porque depois destes brotos nascerão outros maiores que serão colhidos na época de outubro, aí sim a fase de figos. Mas que uma figueira que crescesse à sombra, Mateus 21:19 diz que cresceu à sombra e com folhas grandes, talvez pudesse ter alguma frutinha ali. Por isso que Jesus se aproxima da figueira para ver se tem, ou para pelo menos mostrar para quem estava assistindo a cena que ele estava procurando algo para comer. Pois bem, no versículo 14, no versículo final do 13 diz que ele não achou nada, e aí no 14
Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E o texto nos certifica que os discípulos estavam vendo e ouvindo isso. Tanto que no versículo 20 ele fala: ó, aquela figueira que Jesus amaldiçoou já secou. E aqui a gente vai tentar entender o que Jesus estava fazendo. Jesus, nesse texto, ele está realizando algo que nós chamamos de um ato profético. O que é um ato profético? É um ato simbólico, quase teatral, por assim dizer. É um ato simbólico que comunica simbolicamente alguma coisa que ele quer dizer, alguma coisa que ele quer ensinar, alguma coisa que ele quer profetizar. Um exemplo de ato profético você pode encontrar em Jeremias, você não precisa ler, Jeremias 19, versículos de 1 a 10. O que tem lá no texto de Jeremias? Diz que Deus manda Jeremias comprar uma botija de oleiro, né? Um vaso de barro de oleiro, e ele tem que ir até uma entrada da cidade que chama Porta do Oleiro, e lá ele tinha que pregar, amaldiçoando Judá, porque Judá havia caído em idolatria e em sacrifícios humanos, sacrificando os próprios filhos. E Deus fala para ele pregar uma mensagem profética de destruição. E depois que Jeremias pregasse para aquelas pessoas, ele tinha que pegar aquele vaso de barro e pá, espatifar na frente de todo mundo e falar: assim como esse vaso está sendo espatifado, assim eu farei com a casa de Judá. E depois Judá foi para o cativeiro babilônico. Então, é um ato profético. Tem vários outros em Jeremias, Isaías, Ezequiel também, essas que às vezes as pessoas olhavam e achavam até uma certa loucura, assim: o que deu no profeta agora? Está andando pelado? Porque Deus vai tirar a roupa de todos vocês, e você sabe, tinham uns atos proféticos assim, e é o que Jesus está fazendo aqui. O que significa esse ato profético de Jesus? A figueira aqui, ela é um símbolo de Israel. Israel às vezes é simbolizada como uma planta, como uma vinha que o Senhor plantou. Você pode ver isso em Isaías 5, Lucas 13, de 6 a 9 também. Você pode anotar. A ideia é que o Senhor plantou uma vinha, uma árvore, e esperou determinados frutos. Como esses frutos não vieram, ele vai e amaldiçoa aquela vinha ou aquela planta, simbolizando que era aquilo que ele ia fazer em Israel. Então esse é o símbolo. Veja, Jesus está fazendo isso. Lembra que quando ele chegou e entrou em Jerusalém, ele foi até o templo. Você pode ver isso no versículo 11. Ele observou tudo e saiu. Depois vem o relato, esse relato aí da figueira. O que significa isso? Significa que Israel, ele tem folhas como a figueira. Ele tem a aparência de quem tem fruto. Israel tem sacerdote funcionando, o sacerdócio, né, que são lá o pessoal que oficia no templo. A maioria dos sacerdotes eram do grupo dos saduceus. Israel tem um templo maravilhoso, que é considerado aí uma das grandes maravilhas do mundo de então, que vinham peregrinos, né? Hoje o pessoal vai para a Disneylândia, antes o pessoal ia lá para o templo de Jerusalém. Hoje também muitos vão para Jerusalém, né? Então, era um templo. O sacrifício acontecia normalmente, os animais eram sacrificados, a Bíblia era ensinada, as escrituras, na versão deles, mas era ensinada porque você tinha doutores da lei, você tinha escribas, você tinha
tinha mestres a dar com pau, tinha muita, que nem hoje tem muito advogado, né? Então naquela época tinha muita gente estudando a lei também, mas aparentemente Israel não dá os frutos que Deus queria que fossem dados. Por quê? Israel, nesse momento, quando você pega uma literatura do período, você tem uma população campesina muito empobrecida, os plantadores, os pobres, porque eles se endividavam, pegavam valores emprestados para poderem plantar a juros altos. Como a maior parte dos empréstimos eram feitos para não funcionar, eles tinham que empenhar a casa deles e dar a casa em hipoteca. Como eles não conseguiam pagar, essas casas eram tomadas dessas pessoas e iam concentrando nas mãos de poucos proprietários, que geralmente eram membros do clero ou funcionários judeus, mas que trabalhavam para o Império Romano. Então é um momento da sociedade, diz que quando Jesus entrou em Jerusalém, ele chorou porque ele falou, são como o quê? Ovelhas sem pastor. Porque os líderes de Israel, eles não pastoreavam o povo no sentido de gerar o bem-estar, mas exploravam as pessoas de modo que o fruto de justiça que se esperava de Israel não acontecia, que é muito parecido com o texto de Isaías 58, que eu peço que você anote e leia depois. Quem conhece Isaías sabe o que significa, mas é o jejum. Resumindo o texto de Isaías, há o pessoal que diz assim, pô, a gente estuda a Bíblia, a gente vai no templo, a gente oferta, a gente canta, e o Senhor não ouve a nossa oração, e Jesus e Deus fala assim, ó, mas eu acho que esse é o jejum que eu escolhi, que você faz cara de triste, joga cinza na cabeça, anda que nem, anda que não desesperado. Não, o jejum que eu escolhi é que você acolha o órfão e a viúva, solte as ligaduras da impiedade, aí se você orar onde você estiver, eu irei te ouvir. Então, é muito parecido aquilo que a história é assim cíclica, né? Ela vai se repetindo. É muito parecido o que está acontecendo em Israel hoje que eu digo nesse texto, é parecido com a situação que os profetas do passado tinham enfrentado, Isaías, Ezequiel e Jeremias. Então, é basicamente isso que está acontecendo. Esse milagre de Jesus, se você verificar, ele é o último milagre do Evangelho de Marcos. Ele é o último. Depois desse milagre, o próximo, que é o maior de todos os milagres, colocando fora da lista, é a ressurreição de Jesus. Aí é o maior de todos os milagres. Mas da lista de milagres, daquilo que Jesus fez antes da sua paixão, esse é o último. E é um milagre do tipo destrutivo, porque ele destrói uma planta. Há um outro milagre do tipo destrutivo nesse evangelho. Alguém se lembra qual que é? Um só. Todos os outros milagres é Jesus curando, multiplicando pão, multiplicando peixe, ressuscitando pessoas. Milagre do tipo misericórdia divina. Parece que há um total de 18. Se você considerar mesmo os milagres múltiplos como um só, em um único relato. Alguém se lembra de um outro milagre destrutivo de Jesus? Nesse evangelho, nós teremos com ele aqui. Exato, quem falou? Não foste carne de sangue revelaste, mas é porque você prestou atenção mesmo. Dos porcos, foi um outro milagre destrutivo, que Jesus ele destrói a propriedade alheia, naquele texto que eram os porcos, porque eles estão criando um animal que era amaldiçoado pelos judeus, certo? E esse é o segundo. E tudo isso para dizer o quê? Que
Israel não deu os frutos que deveria ter dado, e Israel será destruído, e ninguém mais comerá do fruto de ti. Tudo isso sintetizado aonde? No templo de Jerusalém. Porque veja, no versículo 11 diz que ele entrou em Jerusalém no templo, e depois desse milagre ele entra no templo e expulsa os cambistas. Então, e ele também disse, que iria destruir o templo, e em 3 dias ele reedificaria. O pessoal achou que era o templo que ele estava falando do corpo dele. E de fato, irmãos, no ano 70 depois de Cristo, um general romano entrou lá e destruiu tudo. Acabou. E Israel só voltou a existir agora em 1945, depois que a ONU colocou e criou um estado ali para que os judeus pudessem ter um lugar para voltar. E centro de todas as brigas do mundo está naquele lugar, um horror aquilo. Não sei que o pessoal vê naquilo lá. Não tem nada a ver com a gente aqui. Não tem nada a ver. Nós não somos judeus, nós não somos israelitas, nós temos que orar pela paz de Jerusalém, assim como em todos os lugares, aos homens de toda boa vontade. Nós não temos que apoiar nem, causa X, nós não temos nada com aquilo, não temos que mandar dinheiro para construir templo, para destruir mesquita, nada disso, porque o próprio Jesus disse: ninguém mais coma fruto de ti, porque Deus hoje ele não tem 2 povos. Ele tem um povo judeu e um povo cristão. Deus só tem um, que foram aqueles que receberam Cristo como Senhor e Salvador. É o único povo de Deus, é esse, os únicos que nasceram de novo, e não aqueles que crucificaram o Senhor da glória e os rejeitam até o dia de hoje. Não é povo dele, não é. Sei lá, talvez, pastor, será que Deus tem alguma coisa especial para tratar com eles por causa dos patriarcas? Talvez sim, por causa de Abraão, Isaac, Jacó, talvez sim. Mas se o judeu não recebeu o Senhor como seu Senhor e Salvador, não é povo dele, porque hoje só há um nome do qual todos nós devemos ser salvos: Jesus Cristo, Filho de Deus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Essas coisas têm que ser pregadas muitas vezes, porque interesses poderosos de igrejas, principalmente nos Estados Unidos, são capitaneados para favorecer uma causa política que não tem a ver com o Evangelho, irmãos. E por conta disso, crianças de todos os lados são mortas, são bombardeadas, pessoas foram expulsas dos seus lares. É uma loucura aquilo lá. Israel, aquilo é uma loucura. Você nunca vai ver uma bandeira aqui com uma estrela de Davi aqui, porque nós não somos sionistas. Nós queremos o bem de Israel, dos judeus, assim como queremos o bem de todos os povos que vivem em paz, porque a palavra do Senhor Deus diz que nós devemos orar pela paz do mundo, e ponto final, que isso é agradável ao Senhor. Mas nós não vamos assumir uma causa política e dizer essa é a causa de Deus, porque não é verdade. Então não vou pôr aqui uma bandeira americana, uma bandeira do Estado de Israel. Não tem nada a ver com o Evangelho isso daí. Não tem nada a ver. E falar isso em alguns contextos é realmente ir contra a maré. É ir contra a maré. Eu acho que no Brasil está acontecendo isso também, porque boa parte aí do povo evangélico faz pressão para que o Bolsonaro mude a embaixada para Jerusalém, achando que isso é uma causa. Eu não vejo dessa forma. Se você vê, eu respeito a sua opinião, mas eu não vejo dessa forma. Não é algo que eu colocaria a minha força. Por quê? Novamente, porque Jesus é o caminho e a verdade e a vida, e a força que nós temos que colocar é na pregação do Evangelho para todos os povos. E aí sim virá o fim, quando cada ser humano desse mundo tiver ouvido a mensagem do Evangelho do nosso Senhor. Aí a Bíblia diz: aí sim virá o fim, e aí é onde a gente tem que colocar a nossa força, que o Evangelho chegue na Coreia, que chegue na Índia, que chegue na China, que chegue no Bangladesh, que chegue no Paquistão, que chegue na França, que em todos os lugares do mundo, que seja na África, em Moçambique, em todos os lugares. É aí que tem que estar voltada a força do povo de Deus, para que Cristo seja anunciado em todas as nações, como Ele mandou, para que todos tenham oportunidade de salvação. Pois bem, e aconteceu isso daí. Israel foi destruído. E Israel foi destruído por quê? Porque tinha uma aparência, tinha folhas, mas não tinha fruto. Aí alguém pode perguntar: e o Brasil? E o Brasil? Qual é a situação do Brasil? Meus irmãos, no Brasil,
91,4% da população se diz cristã. 91,4%, somando católicos e protestantes. São mais de 175 milhões de pessoas. 91,4% da população é quase a totalidade da população, certo? Eu sei que desse meio, muitos assim falam só para preencher a pergunta lá do IBGE. Eles sabem, mas nominalmente cristão. Se você andar em todas as ruas de Guaianazes, de São Paulo, vai ter uma igreja católica ou evangélica. Não é? É assim, somos quase... a gente só perde em quantidade numérica para os Estados Unidos. Quantidade de cristãos. Lá tem mais. É que aqui a quantidade maior é de católicos. Lá nos Estados Unidos a maior quantidade é de protestantes. Mas em termos percentuais, 75% da população dos Estados Unidos é cristã. Tem 25% que não é, que é inimiga mesmo do cristianismo. Aqui não, aqui só 9% que dizem que não são cristãos. A grande maioria diz que é. E o Brasil, será que ele dá esses frutos que se esperam de uma população cristã, de uma igreja cristã? Aqui no Brasil, 1% da população retém 44% da riqueza nacional. 44%. E 5 brasileiros, dono da 3G, os 3 donos da 3G, Paulo Leno, né? O dono do Banco Safra e o sócio do cara lá no Facebook, o Eduardo, dizem que os 5 eles retêm a riqueza equivalente à metade mais pobre da população. Então 5 homens têm a quantidade total de 100 milhões de pessoas da nossa nação cristã. Nossa nação cristã, ela apresenta um quadro de 60 mil assassinatos por ano, homicídios, a maioria não resolvidos. Uma nação como o Japão, que detesta o cristianismo, só tem 1% da população cristã, eles têm, a população lá é grande, viu? Embora seja do tamanho de São Paulo, a população lá é enorme. Já poder visto tudo assim, né? Cada quadro assim, todo mundo mora dentro de uma gaveta lá, os apartamentos pequenininhos. Se eles têm 100 homicídios por ano, é muito. Eu acho que não chega a 10. Uma nação que não é cristã, que não se denomina como cristã. Brasil, nação predominantemente cristã, trouxe boa parte da escravidão para o continente. Se você olha para a situação, você vai verificar que existe parte do clero enriquecido, como era Israel, certo? Igrejas enriquecidas. Você vai ver que tem uma casta de pessoas enriquecidas também dentro do poder político, seja no legislativo, no executivo ou no judiciário. Você vai ver isso daí também. E você vai ver que no Brasil, educação, saúde e segurança estão entre aí alguns dos piores do mundo. O Brasil, em termos de desigualdade de renda, ele se encontra entre o 6º ou 9º lugar de um dos piores países do mundo no que se refere à desigualdade de renda. Numa nação que se diz 90% cristã. Irmãos, uma nação se diz quase 100% cristã e apresenta esses dados, de acordo com a palavra do Senhor, está apresentando os frutos esperados pelo Evangelho? Aparentemente não. O que será da nação cristã brasileira? O que será da nação? Se Israel foi destruído, o que será do Brasil? O que será desse país? Enquanto nós tivermos um discurso de cristãos, mas uma atitude que foge completamente disso e que muitas vezes contribui para o quadro de injustiça e de corrupção que existe nesse país. O que será de nós? Irmãos,
é uma nação que tem coisas maravilhosas em termos de natureza, em termos de lugares, ninguém nega isso. O Brasil, eu amo o Brasil, não vou deixar ele, mas convenhamos, é muito ruim ser pobre, ser idoso nessa nação, é muito ruim ser aposentado nessa nação para a maioria das pessoas, é muito ruim depender da saúde pública, da educação pública, é muito ruim numa nação que se diz mais de 90% cristã. Então esse é o quadro, e é esse desafio que se apresenta para a igreja, para cada um de nós aqui. Tentar fazer a sua parte para que isso se reverta. Ah, pastor, eu não sou cristão, não tenho compromisso. Tem compromisso sim, porque esse é o compromisso de toda a humanidade, de todo homem de bem, de toda pessoa de bem. Temos sim o compromisso de tentar fazer algo mudar na situação desse país, para que nós possamos começar a apresentar os frutos que Deus quer que sejam apresentados. Senão ele vem, quebra e levanta outro. A Coreia do Norte, que é uma nação que é 45% cristã e cujo cristianismo chegou agora, no século XIX, 20, meados do século 20, que é a igreja do Pyongyang, que é aquelas mega churches, igrejas lotadas, elas têm dados sociais muito melhores do que o nosso. E quem acompanha sabe, você sabe disso. Lá onde foram criadas as Déboras, lá, não é? Na Coreia do Sul, uma coisa assim de um século. E nós estamos aqui desde a época do Brasil colonial plantando igreja, e esse país não muda. Nada muda. Então é de chorar quando você vê esse efeito de ter pessoas nas ruas, jovens, crianças. Não pensa que tudo isso é só escolha individual. Isso também é um reflexo de uma nação completamente caos. E a igreja, ela tem um papel de ser um remédio no meio disso tudo. Precisa ser. As pessoas precisam ainda olhar para a igreja e ver alguma esperança de justiça. Mas se um dia você me ver chegar com um carro importado, com dinheiro no exterior, fruto da arrecadação, quem vai acreditar num discurso assim? E na verdade, o discurso nem é esse, porque o discurso é de entrar na onda também e fazer igual. A teologia é completamente diferente, é completamente outra. E nós temos que mudar os frutos da igreja brasileira nessa nação, para que as pessoas não fiquem ouvindo discurso após discurso, mas não mudar a própria vida, o próprio comportamento. Aí você diz, pastor, isso é muito difícil para mim, enquanto pessoa que acordo 6, 5 horas da manhã e vou trabalhar. Eu sei disso, eu sei, é complicado, é como tentar levantar pelos próprios cabelos e tentar puxar assim. Pastor, o que eu vou fazer para mudar a situação da nação? O que eu vou fazer para o hospital ser melhor, para a educação ser melhor, para a saúde ser melhor? Se eu seja o melhor que você puder no âmbito em que você estiver, da sua família, da sua casa, do seu trabalho, das suas relações pessoais, e não se corrompa jamais. Não se corrompa jamais. Não se deixe corromper. É o começo, é o início do negócio, no seu trabalho, na sua vida cotidiana. Em termos de aplicação pessoal, o que eu diria para você? Que lição que o Senhor nos dá aqui? A lição é: cuidado para não ter uma vida só de aparência, mas sem essência. É a única lição em nível pessoal que eu aplico para a minha vida e trago para os irmãos. Cuidado para não ter uma vida de aparência. Cuidado para não ser uma figueira só com folhas e sem frutos. Cuidado para não perder a essência. Alguns textos que falam de fruto na Sagrada Escritura. João 15:2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Então, encare-se como um ramo. Se você der fruto, ele vem, limpa para que dê mais fruto. Se nós não dermos, embora estejamos ligados a ele, ele corta. João 15:8. Nisto é glorificado meu Pai,
que deis muito fruto, e assim tornareis os meus discípulos. Mateus 3,8: produzam frutos dignos de arrependimento. Tiago 3,18: o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Gálatas 5,22: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Fruto. Não podemos ser e não desejamos ser uma figueira com folhas e sem fruto, mas que nós possamos ter fruto na presença do Senhor, e não somente uma vida de aparência, porque a figueira que teve somente uma aparência foi amaldiçoada, secou e ninguém mais comeu do fruto dela. Isso tem que nos apavorar, irmãos. Isso tem que nos apavorar, para que nós não sejamos árvores infrutíferas e para que nós não vivamos somente de aparência. Essa semana, quem viu, teve uma mulher vegana. Quem viu isso daí? Que ela ganhou muita grana com o negócio de veganismo aí. Veganismo é o pessoal que não come nada derivado de carne, né? Não sei como aguenta, mas não come nada. Mas homens de Deus não comem carne. Você acha que Abraão cuidava de boi para quê? Só para enfeite? Você acha que Jesus pescou e multiplicou peixe para ficar de enfeite ali? Bom, eu não vou entrar nessa discussão teológica aqui, eu não quero bagunçar com a crença de ninguém. Tem algum vegano aqui? Desculpa. Alguém aqui é vegano? Pergunta depois de zoar, né? Desculpa aí. Ninguém é, né? Graças a Deus. É que nem falar mal de judeu, né? Você tem que perguntar antes se tem algum judeu na igreja, antes de começar a falar mal, né? Se tivesse, tem que falar mal de outra coisa, sei lá. Enfim, como não tem vegano aqui, tô brincando. Mas essa moça vegana, ela ganhava muita grana em patrocínio, ela já tinha milhões de seguidores. E tem um grupo aí que tem milhões de seguidores, né? Porque... E a causa é bonita, é justa, certo? Porque o modo como se trata os animais hoje não é o mesmo do tempo do Abraão. Eles pegam um bezerrinho, tiram da mãe, não deixam mamar, não deixam tomar sol, para que ele fique albino, para que ele fique anêmico, para que ele tenha a carne do baby beef que você gosta. Então esses animais são um mamífero como nós, então eles precisam de afeto, eles precisam de carinho. E uma vaca, ela pode ser tão adestrada como um cachorro. Só que você acha o cachorro bonitinho, você põe na sua casa. Você não põe uma vaca dentro da sua casa. Mas lá na Índia eles colocam. E a vaca, ela segue o dono, é fiel, é que nem cachorro. Mas a vaca a gente come e o cachorro a gente trata de fofinho. Não vejo que pode. Aí você fica bravo porque o chinês come cachorro. Ué, você come vaca. Ué, certo? Não é pecado isso daí. Mas o modo como se trata os animais hoje, para fins de multiplicação industrial, realmente nasce o pintinho, quebra o bico, sabe? Então tem todo um jeito. Você pega a galinha, prende ela, e a galinha também tem necessidades emocionais. Ela precisa picar, ela precisa correr, ela precisa ser feliz, e a gente não deixa a galinha ser feliz para que ela fique lá produzindo ovo, e fica lá injetando um monte de coisa para ela crescer mais. Essas coisas doidas que a gente faz hoje, que vão matar a gente um dia. Pronto, falei. Ok? E a maior parte das pessoas vão morrer por causa daquilo que come, porque come mal, come veneno, come agrotóxico e tal, e vão morrer por causa disso daí, né? Então é um problema, é mais um problema da nossa nação. Pois bem, não sei se só da nossa nação. E essa vegana, pasmem vocês, ela foi pega comendo um peixinho há uns meses atrás. Filmaram ela lá, sem querer, uma amiga que filmou, não sei se foi sem querer, não sei se era concorrência, filmou e pegou. Mas, mesmo o que acontece? Ela continuou propagando o veganismo, vendendo, porque ela tem patrocínio, mesmo comendo carnes e ovos. Ou seja, ela tinha uma aparência de vegana, mas na verdade ela estava comendo. Por quê? Porque essa dieta faz mal, irmãos. Pneumonia, a menstruação dela estava com uma série de problemas, as bactérias estavam se multiplicando, tudo zoado, não precisava comer carne, não teve jeito.
É isso mesmo, Darwin. E aí, a casa caiu, porque o vídeo veio à tona, e aí todo mundo começou a deixar de seguir, o patrocínio saiu, ela veio e fez um vídeo super triste. Eu não condeno essa moça, sabe por quê? Porque talvez, se você conhecesse a vida da grande maioria dos ministros do Evangelho, talvez a minha, você também ia achar que é uma hipocrisia, é uma aparência. Por quê? Porque quem de nós aqui pode sustentar que tudo que nós fazemos pode vir a conhecimento público? Você pode falar, tudo que eu fiz e que eu falei, todo mundo pode ver que está tudo certo. Você pode fazer isso? Não, acho que não. Acho que não pode, eu não posso. O problema é que eu não posso capitanear em cima disso. Eu tenho que admitir a minha derrota e a minha falha e dizer: eu necessito da graça do meu Deus. E eu não sou melhor do que ninguém, eu preciso de misericórdia como qualquer outro. Agora, o problema é que às vezes a pessoa assume um estilo de vida e ela não pode mudar mais. Sou pastor profissional, vivo em adultério. Existe isso, irmãos. Tem gente aqui dessa comunidade pequena aqui, que já recebeu convite de pastor casado, cantada de pastor casado. Não foi de mim, tá? Ok? Não é de mim. Dessa comunidade aqui, igreja, com milhares de membros, milhões, gente do alto clero. Mas a pessoa, como ela tem um estilo de vida, ela depende daquele estilo de vida, ela continua vivendo de aparência. Eu tenho certeza que vocês conhecem casos assim. Ela continua a piscar. O que ela vai fazer? Pastor, ela só sabe falar e entreter o povo e fazer o povo trazer dinheiro para a igreja. É isso que ele sabe fazer, e o sustento dele é dali. E pronto. É o quê? É a figueira com folha, mas sem fruto. Então, apavore-se com essa ideia. Deus me livre, né? Deus nos ajude a não fazer isso daí. Deus tem misericórdia. Não tem um ministério de aparência. Cuidado para você não ter um ministério só de aparência. Você ministra, a gente ministra tudo, mas é só aparência só, está tudo zoado. Mas assim, como a minha imagem é aquilo, eu tenho que me apegar a ela. Cuidado para não ter um ministério. Existem casamentos que são só de aparência, casamentos cristãos dentro da igreja. O casal não dorme junto há anos. Existe isso dentro da igreja, irmãos. Não dorme junto há anos. Mal se fala, mas é dar trabalho se separar. Estou velho para me separar, repartir patrimônio. A gente já não tem muitos repartir, é que não ficar mal mesmo. Existe isso daí, é casamento de aparência. E tudo mais, somente de aparência. Vida cristã de aparência. A gente tem que se apavorar contra essa ideia, irmãos. Todos nós passamos por dificuldades, às vezes, na vida, e a gente todo mundo disfarça um pouquinho, fala a verdade. O caos, você dá o caos na sua casa, mas chega aqui sorrisão, pá. Ninguém pode saber que eu estou sofrendo, que está doendo. Principalmente homem, né? A gente não faz que nem o Bartimeu, grita por socorro, a gente se cala até a casa cair. Pois bem, todos nós vivemos situações assim, mas a gente não pode deixar que isso se perpetue no tempo. A gente tem que pedir para o Senhor: Senhor, eu quero viver a essência do Teu Evangelho. Eu quero viver a essência da Tua Palavra. Eu quero que o Senhor, porque vai chegar o dia, irmãos, vai chegar o dia, que assim como Jesus fez naquela figueira cheia de aparência, Ele colocou e começou a procurar e não achou, vai chegar o dia que Ele vai fazer isso na vida da gente também. E quando Ele fizer, eu desejo em nome de Jesus que Ele encontre muitos frutos também. Que Ele encontre muito fruto na tua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Que nós não sejamos de modo algum uma figueira cheia de folhas, porém sem frutos na presença dEle. Não nos permitamos viver uma vida somente de aparência, mas que nós possamos viver a verdade do Evangelho. Pastor, está ruim, está difícil, procura ajuda, clame ao Senhor, verifique sua vida, aquilo que você precisa mudar, faça um autoexame. Peça ajuda para amigos de sua confiança. Talvez você confie no pastor, você possa pedir ajuda no pastor também. Senão você pede para outra. Você não eu não quero abrir minha vida para o pastor, porque senão a vida inteira ele vai ficar me olhando torto assim. Então pede ajuda para o outro, de fora. Não tem problema, não sou invejoso. Pede ajuda, mas peça ajuda. Se
faça algo, não precisa fugir da igreja também, né? Por causa disso daí. Aí você vai para a igreja dele, aí depois você começa a confessar comigo, né? Aí fica esquisito esse negócio. Não precisa ser assim, mas procure ajuda. Não se conforme com o estado de coisas, não permita-se viver uma mentira em nenhum aspecto da sua vida, por favor, em nome de Jesus. E que o Senhor nos ajude a cumprir isso nas nossas vidas e na presença dEle. Essa é a única lição pessoal do dia. Então, não viva uma vida de aparência, mas procure a essência da verdade do Evangelho na sua vida, em todos os âmbitos da tua existência, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar na presença dEle, em nome de Jesus.